Que beleza. Meu editor, põe aleluia aí, põe aleluia. Com vocês, Conexão Educa. Galera, hoje a gente preparou algo diferente. Vamos falar aqui de dois contextos históricos importantíssimos e tá começando o quadro 10 para as 10. 10 o quê? Porque que quadro é o quadro 10 para as 10? Sei lá, eu perdi ele na frente. Vamos fazer assim, ó. 10 para as 10. 10 minutos para você tirar 10 na prova. Vambora? Só que a gente tá mentindo, não vai dar 10 minutos. Esse vídeo vai dar um tempinho um pouquinho maior. Você já pega a sua cola, já vai se organizando, já vai fazendo a sua linha do tempo, pra gente poder falar de dois assuntos interessantes. Crise de 29, Nazifascismo. então bora lá. Galera, é o seguinte, interessante você fazer um panorama, você traçar uma diferença entre a Europa e os Estados Unidos logo após a Primeira Guerra. A gente tem a ideia estadunidense entrando nos chamados loucos anos de 20, ou os loucos anos dourados, e uma economia europeia devastada. Devastada pelo quê? Pela Primeira Guerra. Então, primeiro, o que foram os loucos anos de 20? A economia americana está passando por um momento extremamente interessante. A gente tem aumento do consumo dos produtos estadunidenses, a gente tem uma Europa que precisa dessa demanda e, principalmente, essa recuperação ela vai passar justamente em um momento que está acontecendo uma inversão ali de valores. Inglaterra e França deixam um bloco econômico de controle e esse bloco passa a ser estadunidense. Então a gente tem um pós-guerra com uma Europa extremamente dependente dessa situação. É aquela velha história. Precisa de produtos industrializados? Estados Unidos tem para oferecer. Precisa de organização política? Estados Unidos tem para oferecer. Precisa de dinheiro para reconstrução física? Porque no pós-guerra a gente está falando realmente de ruas, de cidades, de contextos devastados. E os Estados Unidos estão oferecendo aí esse suporte para a Europa no pós-guerra. Consequentemente, a economia estadunidense está passando por um momento de ápice. A gente tem um crescimento na indústria, a gente tem um crescimento na renda. Esse é interessante porque o crescimento da renda ele não está vinculado à capacidade de consumo, mas vai surgir a partir daí o chamado estilo de vida americano, ou American Way of Life. Aprendendo inglês muito fácil. Você gostou, né? Você gostou. O que vai ser o American Way of Life? É aquela típica família americana. Uma casa com uma cerquinha branca, um belo carro na garagem, um café da manhã com bacon, ovos e suco de laranja. E não pode esquecer do cachorro. E não pode esquecer do cachorro, um Golden Retriever, né? Porém, isso tudo vai ser garantido através de uma renda. E essa renda significa que a pessoa tem que ter emprego. E se essa pessoa não tem esse emprego? Esse é um dos pontos interessantes que quando a gente for falar do contexto da crise, estiver saindo dessa introdução, você vai entender melhor. Então, nos Estados Unidos, além desse intenso crescimento industrial, além desse intenso crescimento na construção civil, por exemplo, que transforma os Estados Unidos em um verdadeiro canteiro de obras a céu aberto, a gente tem uma facilidade na aquisição de ativos financeiros. É quando a gente está falando de um excesso de liberalismo. Não existe, por parte dos bancos, algo que faça com que a aquisição do crédito ela seja dificultada. E isso vai se tornar um problema lá na frente. A gente tem um aperfeiçoamento de modelos industriais, como é o caso do Henry Ford, a famosa frase lá, né, que compôs a produção do Ford T, o carro é disponível em qualquer cor, contanto que seja preto. Por que ele diz isso? Não é interessante para um processo de produção em grande escala ter que modificar um bico injetor de uma tinta, por exemplo. Então, para ele fabricar o Ford T vermelho, ele teria que parar a sua produção. Isso demandaria tempo, demandaria adequação de maquinário e, consequentemente, demandaria um alto custo. E esse alto custo seria repassado para o consumidor no produto final. Então, ele produzir os carros em mesma escala, na mesma cor, era uma forma de diminuir o preço, aumentar o volume de produção e, consequentemente, aumentar o volume de vendas. É um processo de inovação nas linhas de produção
que as indústrias Ford vão aí, a partir do início da década de 20, implementar dentro das suas dependências. A gente tem, então, esse panorama favorável aos Estados Unidos, a gente tem um processo de reconstrução europeia que está se beneficiando com empréstimos e produtos vindos dos Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer do final da Primeira Guerra quando se fala de Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele vai ser abordado daqui a pouco, consequentemente a gente precisa fazer um vídeo de Primeira Guerra. Ele estabelece duras penas aos considerados culpados. Quem foram os culpados? A Alemanha, principalmente. Só que desde o início, os 14 pontos de Wilson eram aquele tratado que era proposto pelos estadunidenses. Então existia, dentro da visão final de Versalhes, uma ideia de isolacionismo. Os problemas da Europa ficam na Europa. Os Estados Unidos não quer se envolver nisso. Precisa de dinheiro? Estados Unidos tem. Precisa de produtos importados? Estados Unidos tem. Precisa de suporte para a organização política? Estados Unidos tem. Mas eles não ratificaram as decisões de Versalhes. Os Estados Unidos não queriam uma paz, não queriam uma paz com um culpado no pós-guerra. Eles queriam os 14 pontos de Wilson. Então a ideia do isolacionismo vinculado ao Tratado de Versalhes é algo interessante para você estudar aí no seu material. Vai existir dentro desse contexto também um desenvolvimento cultural, onde o jazz, o blues, vai estar também exportando esse estilo de vida americano e, consequentemente, um extremo liberalismo. Isso compõe esse panorama estadunidense e europeu às vésperas da crise. Então, bora para os fatores para a crise de 1929. Nós temos 3: a superprodução, a concentração de renda e a quebra da Bolsa de Nova York. Superprodução. A gente tem que se fazer uma pergunta aqui. A superprodução, após ou durante a Primeira Guerra, inclusive, ela fazia sentido? Respondeu? Sim, né? Ela fazia sentido. Um contexto onde a Europa está se preparando para a guerra, inclusive durante a fase armada, vai gerar uma alta demanda e, consequentemente, uma alta produção estadunidense. Só que quando essa produção começa a gerar estoque, é que a gente configura a chamada superprodução. Talvez a superprodução não seria um problema. O problema é a manutenção dessa superprodução. Porque quando os Estados Unidos estão passando por uma fase muito próspera na década de 20, a Europa vai começar gradativamente a se recuperar também. E quando a Europa começa a se recuperar, qualquer país quer que sua balança comercial seja favorável. E como é que um país tem uma balança comercial favorável? Fazendo com que ele venda mais do que ele compre, ele exporta mais do que ele importa. Então a Europa está se recuperando e vai chegar para os estadunidenses e vai falar assim: galera, queremos vender também. Estados Unidos precisa comprar? Não faz sentido os Estados Unidos comprar. É os Estados Unidos quem dá esse suporte para a Europa. Então existe ali um processo de protecionismo econômico, onde talvez os produtos europeus possam até entrar, mas eles vão entrar com uma taxa alfandegária muito alta. E isso vai, consequentemente, atrapalhar essa negociata. Os produtos americanos, eles têm prioridade. A Europa se recuperando gradativamente, e lógico, né, gente? Tudo em história gradativamente, nada vai ser da noite para o dia. Mas essa política protecionista estadunidense, que se correlaciona com a ideia do isolacionismo, faz com que a diplomacia entre esses países ela comece a ficar ali complicada. Os Estados Unidos não vão querer a entrada de produtos europeus e a Europa vai diminuir a compra dos produtos estadunidenses. E aí tem um detalhe, né? Qual que é o nome desse fator? Superprodução. Em um momento em que a Europa diminui a compra, os Estados Unidos mantêm a superprodução. Acreditando onde? No mercado interno. Só que o mercado interno está vinculado à ideia da concentração de renda. Quem tinha muito dinheiro durante o período dos loucos anos de 20 conseguiu ficar ainda mais rico. Era algo mentiroso a real capacidade interna de consumo americano. Os Estados Unidos vão manter um processo de superprodução e a capacidade de consumo interna não vai conseguir acompanhar, o que vai gerar estoque, o que vai gerar excedente. Aconteceu isso no Brasil também?
Teve excedente de café também, não tiveram... Boa! café. Convênio de Taubaté, governo Campos Salles, 1906. Olha como essa situação vai ser fundamental para você entender. A gente também vai ter a oportunidade de conversar sobre crise das oligarquias. Isso era algo comum de acontecer no Brasil, né? Em um momento que o Brasil se concentrava na produção cafeeira, quando existia excedente, quando existia sobra, o governo federal se comprometia em comprar o excedente do café e estocar. Quando não tinha o que fazer, consequentemente queimava. Tem uma frase que eu acho interessantíssima, que fala sobre socializar a perda e privatizar o lucro. Privatizava o lucro no bolso do produtor e socializava a perda fazendo o quê? Aumentando impostos. Essa é uma fase interessante e sombria da história brasileira. Quebra da Bolsa de Nova York. Aqui a coisa começava a ficar complicada. Para falar sobre quebra da Bolsa, de forma muito simplória, porque eu não sou bom com números, a gente vai falar sobre o funcionamento de uma Bolsa de Valores, né? Eu acabei de criar uma empresa de food trucks. Food truck? Tô muito bom nesse negócio. Não vou nem dar mais aula disso. Você quer ser meu sócio? Bora. Quero demais. Nossa, mas aí você me quebrou, era pra você falar que não. Tá, não quero mais também. Eu não gosto de... Por que você não vai querer ser meu sócio? Sei não é o ramo que eu não quero tenho experiência nesse ramo? Nunca teve. Nunca E tive? agora que você vai ter? Tá, então beleza. Então vamos. Outra situação. Eu sou o dono do McDonald's. Você quer ser meu sócio? Na hora. Por quê? McDonald's é famoso. Eu sei que vai ter lucro, eu sei que eu vou ganhar junto com você. E lógico, o lucro vai ser aquilo que eu... né? A melhor forma de uma empresa que tem um nome consolidado no mercado de aumentar a sua capacidade de retenção de ativo financeiro para expansão é na Bolsa de Valor. Uma empresa vai colocar o seu nome para que porções dessa empresa sejam vendidas para os seus acionistas. No final de um período de lucro, a divisão dos chamados dividendos a todos os acionistas. Lógico que é um negócio de risco. Se perder, todo mundo perde. Mas se ganhar, todo mundo ganha. Esse é um funcionamento básico de uma bolsa de valores. E era assim que funcionava nos Estados Unidos da década de 20. Como a bolsa estava extremamente aquecida, todos aqueles, até mesmo aqueles que não tinham nenhum tipo de expertise no negócio de ações financeiras, vai comprar ações. Aquele que vem do campo vai hipotecar a sua fazenda e o seu maquinário para investir na bolsa. Aquele do American Way of Life que tem uma casa, um carro, vai hipotecar o seu imóvel para poder pegar empréstimo e investir na bolsa. Você vincula a quebra da bolsa com excesso de liberalismo, você vincula a quebra da bolsa com a incapacidade de garantia de pagamento dessas pessoas que investiram na bolsa, e o resultado não foi nada legal. A partir do mês de outubro de 1929, na determinada semana do dia 20, as pessoas começaram a perceber que a procura pelas ações ela estava diminuindo. Existia uma coisa chamada especulação de mercado. Você comprava uma ação esperando vender essa ação depois de um médio a longo prazo pelo triplo, pelo quádruplo do valor. E isso, em um determinado momento, passou a ficar saturado. Um ativo financeiro, uma ação, um produto, ele é determinado a partir de algo muito simples: a oferta e a procura. Aquilo que é raro é caro. Se todo mundo procura a ação, todo mundo tem interesse, o preço dessa ação vai subir. Agora, se todo mundo tem essa ação, a tendência é esse preço cair. E foi isso que aconteceu na chamada Semana da Quebra da Bolsa, quando todo mundo coloca suas ações à venda ao mesmo tempo. O que acontece? A oferta não encontra procura. E aquele que tinha comprado a ação por 100 e estava esperando vender por 300, passou a vender por 250. Não encontrou compradores. Passou a vender por 230, não encontrou compradores. Passou a vender por 200, não encontrou compradores. Passou a vender por 150, não encontrou compradores. Quando ele chega a 100, ele já está querendo recuperar o que ele investiu. Não encontrou compradores. Aí para baixo é só prejuízo. Todo mundo teve, logicamente, esse pensamento
E quando coloca-se as ações à venda ao mesmo tempo e essas ações não encontram compradores, configura-se a chamada quebra da Bolsa de Nova York, que é o terceiro fator que foi preponderante para que a crise de 29 pudesse ocorrer. Então, a partir do momento em que esses três fatores eles oficialmente declararam a crise, a gente entrou num período que ficou conhecido como a Grande Depressão. A Grande Depressão é nada mais, nada menos que o aprofundamento da crise. O que já estava ruim, Petinho, ficou pior. E esse aprofundamento da crise, ele acontece por setores. Qual é o primeiro setor a quebrar? O setor financeiro, o setor de ações. Qual é o primeiro setor a sentir isso? O banco. Aquele banco que havia entregue um ativo financeiro ao dono de uma casa que hipotecou a sua casa, passou a não receber mais a prestação dos empréstimos. Ele vai cobrar essa hipoteca. Consequentemente, ele vai tomar essa casa daquele que hipotecou e está inadimplente. Só que ele vai colocar essa casa à venda. E ele vai vender para quem? Ninguém tem interesse. Não tem... A força do dinheiro não está acontecendo ali. Consequentemente, o banco quebra. O banco quebrando, o dono da indústria, ele não vai ter mais um aporte financeiro para poder expandir a produção ou para poder segurar um período de crise. E o dono da indústria, o primeiro momento que ele entende que existe ali uma crise financeira, ele vai cortar salários para tentar equilibrar a balança. Se ele não conseguiu equilibrar a balança, ele vai demitir. O desemprego, ele vai gerar inadimplência daqueles que hipotecaram suas casas para investir na bolsa. O banco vai cobrar a casa, vai tomar essa casa, mais bancos vão quebrar. O campo que havia hipotecado a sua fazenda, os seus maquinários, vai acontecer o mesmo efeito borboleta. E a partir daí, essa ideia de aprofundamento da crise acontece. Além de todo esse cenário extremamente negativo, que vai fazendo com que gradativamente, por setores, a crise vai se aprofundando, existem também investidores externos que perderam os seus ativos da noite para o dia. A crise de 29, daqui a pouco a gente vai fazer um paralelo rápido com a crise de 2008, mas ela mostrou uma questão social muito triste, porque as pessoas elas foram despejadas da noite para o dia. Inclusive, em alguns filmes americanos, a gente consegue perceber sempre uma senhorinha e um senhorzinho empurrando um carrinho de supermercado com tudo que tem ali dentro, né? Era comum você ver esse tipo de cena. Crianças com cartazes pedindo emprego para o seu pai para que essa esperança pudesse talvez ser alimentada. Agora, Petinha, países imunes? Vem um aqui na minha cabeça, hein? Vem. União Soviética? União Soviética não mantinha relações econômicas junto aos Estados Unidos. Isso aí, simples, fácil de você entender. São doutrinas ideológicas e políticas totalmente diferentes. Então, de certa maneira, a União Soviética passou, sim, imune a essa crise. O que vai dar aí a possibilidade para, no final da Segunda Guerra, a União Soviética estar batendo de frente aí junto aos estadunidenses. E claro, se lá atrás existia um contexto favorável e agora a gente tem uma ideia de crise que arrasa os Estados Unidos e todos os parceiros econômicos, a gente tem que procurar uma solução. Estados Unidos após o crash, após a quebra da bolsa. Vale lembrar que eu acabei de falar sobre o aprofundamento da crise. Como vai se resolver essa parada? 1932 estava rolando eleição lá nos Estados Unidos. O presidente da situação, o Herbert Hoover, dizia que aquilo era uma crise cíclica como todas as outras crises que aconteceram do capitalismo e que o mercado ia se autorregular sozinho. Já o Franklin Delano Roosevelt, esse cara tem uma história interessantíssima. Tava com o projeto Manhattan na mão para soltar lá a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Morreu antes, não foi ele, né? Mas a gente vai contar a história dele aqui em breve. O Roosevelt, ele tinha uma ideia diferente. É necessário o Estado intervir na economia. É necessário retirar o excesso de liberalismo. E para isso, ele se baseava num pensador inglês, o John Maynard Keynes, que estabeleceu a ideia do keynesianismo. O keynesianismo previa
que a economia, sem intervenção do Estado, a médio e longo prazo, pode acontecer algumas deturpações em relação ao modelo econômico. E a crise de 29 mostrava isso. Por isso, o keynesianismo na figura do Roosevelt foi uma campanha política que fez com que ele se sagrasse campeão. Ele vence... Campeão foi muito ruim, né, mano? Que ele derrotasse o Herbert Hoover no pleito eleitoral e se tornasse o novo presidente estadunidense a partir de 1932. O Roosevelt vai estabelecer a chamada Plano de Recuperação Econômica, conhecido como New Deal, que é nada mais, nada menos que uma recuperação setorizada. Lembra do que a gente falou dos pontos em que a crise se aprofundou? O New Deal vai recuperar por setores o processo econômico estadunidense. Lembra, nada da noite para o dia, gradativamente. O New Deal vai dar um aporte governamental aos bancos. Os bancos vivem de emprestar dinheiro. Então o governo vai emprestar dinheiro para o banco para que o banco possa emprestar dinheiro. Só tem um detalhe, Petinha. Ele vai intervir. Ele vai evitar a especulação de mercado. Ele vai evitar a facilidade na aquisição de crédito. Aquele dono de indústria, por exemplo, que quer retomar a sua produção, ele vai ter que garantir através de um processo, de um plano de negócio, ele vai ter que mostrar se existe a garantia de que ele vai conseguir pagar a sua prestação. Então, existe uma possibilidade de pegar dinheiro emprestado, mas com a intervenção do Estado nessa bolha econômica. A geração de empregos, aqui também é clássico, né? Todo país vai utilizar-se desse modelo, inclusive no Brasil está acontecendo isso também, nesse momento, para conseguir gerar emprego. A construção civil é aquilo que gera o emprego do pedreiro, do marceneiro, do metalúrgico, porque eles não vão ter salários exorbitantes, mas isso vai devolver a capacidade de consumo. Aí você pensa, no final do mês, aquele trabalhador, ele vai receber o salário. Ele vai fazer o quê? Ele vai consumir, ele vai gastar. Para gastar, precisa ter existido a produção. E esse consumo vai justificar produzir de novo. Faz a economia girar. Faz a economia girar. Então, esse contexto dos chamados empregos ali, né, de primeira classe, vai ser algo interessante. Inclusive nos parques estadunidenses, vai ter aí a vaga para caçador de insetos. Como é que você caça um inseto num parque nacional? A ideia é tirar os insetos do parque? Não. A ideia era criar um emprego, onde esse trabalhador não iria receber um salário exorbitante, não, mas isso gradativamente ia devolver a capacidade de consumo. Além disso, auxílio a desempregados, auxílio a idosos. Claro, gente, o governo não tem dinheiro disponível dessa forma. É algo gradativo, é algo segmentado, aos poucos para que a economia possa se recuperar. Na indústria não vai ser diferente. O governo vai oferecer um aporte a essa indústria, mas vai limitar. Limitar principalmente o quê? A produção. Se existir superprodução, vai existir estoque e a situação vai se manter. Existe até um caso interessante no modelo industrial, que é a lei seca, né? Existiu durante a década de 20 a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Porque pensava-se, se o funcionário toma alguma coisinha lá no final de semana, na segunda-feira ele vai estar de ressaca, a produção vai cair. Então, existe ali uma proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Lógico, não funcionou. O mercado paralelo de bebidas alcoólicas explodiu. Inclusive, né, o Al Capone. Não. Boa, não? Inclusive, o Al Capone é o contexto, né, da máfia americana que ganha muito dinheiro nessa época com a distribuição ilegal de bebidas alcoólicas. A indústria de bebidas alcoólicas vai ter ali a possibilidade de retomar a sua produção e vai também ajudar a gerar empregos e manter todo esse processo. Faltou a gente falar do campo. No campo não vai ser diferente. O governo vai apresentar ali a possibilidade de fazendeiros
retomarem a sua produção através de empréstimos e vai garantir que não haja excedente. Se houver excedente, o governo vai comprar esse excedente e vai distribuir para os famintos. Isso deu B.O., hein? Sim. Isso deu B.O., hein? Governo comprando produção e distribuindo para a galera? Isso lembra o quê? Vou deixar você ir com essa pergunta no ar. Mas, para finalizar, a gente precisa também fazer um paralelo com a crise de 2008. Do mesmo jeito que acontecia em 1929, em 2008 há especulação de mercado, há excesso de facilidade na aquisição de crédito e há uma supervalorização de um mercado. O mercado de ações? Não. Dessa vez, o mercado imobiliário. Em 2008, existia a possibilidade de pegar ativo financeiro e investir em imóveis, que estava supervalorizado. Todo mundo correndo atrás de imóveis, em um determinado momento, todo mundo tem esse imóvel. E quando coloca esse imóvel à venda, o que acontece? Não encontra compradores. Novamente, a oferta não encontra procura e os Estados Unidos entram numa recessão econômica significativa. E aí tá acontecendo um monte de parada, né? A gente tá tendo crise na zona do euro, a gente tá tendo crise na Grécia. Aqui, a crise na Grécia é um contexto que, na época, eu tinha o quê? Tinha 35. Eu tinha aí 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Eu não sou bom de conta. É. E aí, eu lembro de ser muito noticiada, porque a Grécia vive de turismo. Imagina paralisar o turismo na Grécia. Foi um contexto interessante, estimulado também pela crise de 2008, que mostra esse caráter cíclico da zona capitalista, né, econômica, mas a crise de 2008 nem de perto ela pode ser comparada com os efeitos negativos da crise de 1929. Inclusive no Brasil, a gente estava numa fase do governo PT, o Lula tinha dito que a crise seria uma marolinha. Foi não, ruim isso, né? Seria uma marolinha, mas não foi não. Né? O Brasil apresentou sim, não apresentou uma recessão econômica como os outros países, mas conseguiu sair dos efeitos negativos da crise de 2008 de forma mais rápida, o que foi uma campanha e tanta para eleger a Dilma Rousseff lá em 2010. Mas isso é história para outro vídeo, ok? Então, faça aí essa organização. Entenda o panorama dos Estados Unidos antes e pós Primeira Guerra Mundial, consequentemente você vai fazer o panorama europeu. Trabalhe os 3 itens da crise de 29, concentração de renda, superprodução e a quebra da bolsa. Fale sobre o aprofundamento da crise, Estados Unidos após o crash. Organize a ideia da recuperação através do New Deal, com o pensamento de recuperação por setores, assim como a crise aconteceu, e finalize fazendo um panorama, um paralelo com a crise de 2008, levando em consideração aspectos econômicos, políticos e principalmente sociais. Certeza que você vai se dar bem na prova e se tiver dúvida, deixa o comentário aqui. Valeu? Valeu. Tamo junto, Petinho. Bora falar de nazifascismo? Bora.